aquilo que eu vos vou mostrar a seguir foi a comissão não judicativa a que eu fui sujeito, que teve a ver com as chupetas durante a pandemia. O objetivo de vos estar a mostrar isto é para deixar claro que este espírito enganoso, simulado, hipócrita, não é uma característica de como o assunto da Bulgária foi tratado. Não é uma característica isolada daquilo que se está passando na Noruega. Não. É geral. Este é um espírito que energiza a sociedade televisiva. É um espírito enganoso, simulado. É um padrão de comportamento. Por isso, o que eu vos vou mostrar tem a ver com os homens da dianteira, homens de topo cá em Portugal. Os homens que instruem nas escolas de anciãos e que fazem as visitas sobre o circuito e essa treta toda. Foram esses homens que lidaram com o meu caso. E só para contextualizar, isto foi em 2021, porque eu rejeitei as chupetas, não quero chupetas, eu tinha a objeção de consciência. E notem, era a objeção de consciência. Porquê? Porque estas chupetas têm na sua composição e na sua produção células de fetos abortados. Ponto. E eu mandei para lá o estudo. Para o hotel, porque eles estavam a pressionar, tens que lá chupetas, era telefonemas, era visitas, era e-mails, já chega. E eu mandei para lá uma carta, olha, eu tenho a objeção de consciência. Eu vou-vos mostrar a carta. Esta é a carta que eu enviei para o Departamento de Serviço, está datada 12 de julho de 2021, e o assunto tinha a ver com a vacina AstraZeneca a conter células de feto abortado. Eu aqui, a meio da carta, diz que eu confrontei-me com uma questão que, a meu ver, é muito séria e que está acima da minha saúde, que são os princípios bíblicos envolvendo a santidade da vida. E segundo a confirmação de algumas autoridades médicas, afirmaram que as vacinas Covid-19 contêm feto abortado. Eu faço aqui referência a um estudo da vacina AstraZeneca, em que identifica que tem genoma humano MRC5 e depois identifica que essas linhas celulares foram tiradas de um feto masculino caucasiano de 14 semanas e foi retirado tecido pulmonar. E tem aqui um link que eles podem confirmar que este estudo é oficial por acederem diretamente à base de dados desta pesquisa médica. O estudo está aqui associado da Research Square e vem aqui a dizer que foi usado genoma humano, MRC5 e a linha celular 293. Isto, obviamente, com relação à vacina AstraZeneca, mas não só a vacina AstraZeneca, mas como também as outras três. Ao receber esta carta, eles tentaram mandar isto para canto, só que eu insisti. Insisti porque eles estavam a pressionar, estavam a pressionar, estavam lá, vocês têm que responder a isso, vocês têm que me deixar de chatear. Só que eles então ficaram com uma batata quente na mão. Porquê? Porque vocês, não sei se se lembram, mas o Corpo Governante enviou uma circular para todas as congregações a dizer que vocês podem tomar as chupetas porque elas não têm sangue. Ok, não têm sangue, então podemos tomar. Depois recebemos outra carta a dizer, olha, vocês podem tomar das chupetas porque não têm frações de sangue. Ok, descansadinhos. Então as pessoas podiam tomar. O problema é que eu disse, olha, mas o problema não é o sangue, o problema é células de fetos abortados. Uma coisa é levar sangue, mas mais grave do que isso é sacrificar crianças para fazer este tipo de terapias. E eles ficaram aqui com uma batata quente na mão. Vocês acreditam que eu, ao princípio, até pensei que ia receber uma taça de pioneiro especial e iria passar para pioneiro espacial, qualquer coisa assim. Me fizesse subir até ao terceiro céu. Sim, vais subir até ao terceiro céu, vais subir até ao terceiro céu, mas vai ser com um diplomático pontapé no traseiro até aos quintos dos infernos. É para lá que tu vais, para o quinto dos apóstatas, porque tu estás a pôr em causa aquilo que o corpo governante está a dizer. E eu fiquei decepcionado com esta postura, porque eu estava à espera de uma atitude diferente diante de alguém que estava com uma objeção de consciência. Se eu realmente estou a lidar com o canal exclusivo de Deus na Terra, os santos irmãos de Cristo que restam na Terra, quer dizer, obviamente, se eles são os santos irmãos de Cristo na Terra, obviamente eles vão ter prazer em ver o seu irmão mais novo, mais novinho, mais caçula, com uma crise de consciência.
Olha, e ele é daqueles, conforme diz Romanos 14, come hortaliças, não come carne. Pronto, olha que giro, né? O nosso irmão mais pequenino a fazer exercício da sua consciência. Quer dizer que eles iriam ficar radiantes. Olha, nosso irmão já não quer células fetais, não come crianças ao pequeno almoço, como alguns de nós, do corpo governante. E pá, olha, temos que o respeitar, não é? Não, eu estava à espera de receber uma resposta do tipo, olha, não, olha, interessante aquilo que tu estás a dizer. Epá, temos aqui um problema, sim. Olha, mas espera aí um bocadinho, olha, guarda isto para ti, por enquanto não digas nada a ninguém, porque nós não sabemos como lidar com isto, nós vamos entrar em contato com o corpo governante e depois eles vão nos dizer que isto realmente é um assunto sério, pode ser que venha para aí algum novo entendimento. Era isto que eu estava à espera. Não, vocês já vão ver como é que eles trataram do assunto e vocês vão perceber o espírito que está por trás destes homens. E notem que aquilo que vocês vão ver não é um problema de um corpo de anciãos local, porque às vezes há corpos de anciãos um bocadinho mais farisaicos, sim, mais dominadores, e, pronto, e são casos pontuais. Não. Os homens que me visitaram, que eu não posso dizer quem são, obviamente, a identidade deles está ocultada, mas são aqueles homens que tomam mesmo a dianteira cá em Portugal. São eles que fazem as escolas de anciãos, são eles que fazem as visitas aos supra-circuito, são os supra-sumos cá em Portugal. É o Anás e o Caifás cá de Portugal. Foram quatro senhores. São os melhores cá do sítio, são os melhores cá do nosso país. Isto faz-me lembrar uma piada. Um sujeito disse assim, eu sou o filho mais lindo da minha família. E diz o outro, se tu és o mais lindo, coitado dos outros, né? Pronto, se estes homens são os mais espirituais, vocês imaginem os outros, está bem? Olhem, depois de eu perceber o espírito demoníaco destes homens, porque, conforme eu já disse no vídeo passado, eu fui de forma transparente, ok, vamos conversar, quando eu vi o espírito de Satanás por trás dos homens, como Satanás os estava a conduzir, assim como conduziu Judas e os levou Judas até aos sacerdotes, assim eu vi Satanás a dirigir estes homens. Quando eu me apercebi disso, eu ponho a gravar. E gravei, e acreditem, eu estava de bola baixa, que eu percebi que não estava a lidar com alguém que tinha sido enviado pelos irmãos do Cristo, mas sim pelos irmãos do Belzebu. E eu percebi, estava de bola baixa, porque senão eu vou levar um pontapé no traseiro, pá, isto vai ficar pior do que eu pensava. Antes de passar esta audiência não judicativa, são apenas trechos, eu vou deixar claro, por meio de sketches de membros do corpo governante, que eles diziam que levar as chupetas era decisão pessoal. Eles incentivavam de forma religiosa, era doutrina, mas era uma decisão pessoal. Vejam o vídeo. E confiaram na informação fornecida pelo escravo fiel e prudente para tomarem a sua decisão pessoal. Estamos a fazer os possíveis para ajudar os servos de tempo integral especial a serem vacinados se assim o quiserem. É claro que ser vacinado é uma decisão pessoal. Levem em conta esta informação ao tomarem a vossa decisão pessoal sobre a vacinação. A vacinação é uma escolha pessoal de cada cristão. Uma irmã e o seu marido assistiram às atualizações do corpo governante e tomaram a decisão pessoal de serem vacinados. Para tomarem a sua decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Decisão pessoal é uma escolha pessoal de tomaram a decisão pessoal. Decisão pessoal. O que vocês vão ver a seguir é aquilo que estes homens do corpo governante, aquilo que eles dizem é uma coisa, aquilo que eles fazem é outra. Aquilo que vocês veem eles lá no broadcasting é uma coisa. Aquilo que vocês veem é uma coisa. Aquilo que vocês não veem é outra. E aquilo que vocês não veem, eu vi e vivi. O que eu vou fazer é passar alguns sketches dessa comissão não judicativa. Este primeiro vídeo que eu vou passar já foi visto no vídeo anterior, eu vou repeti-lo porque provavelmente alguns poderão não ter visto. Quando eles viram a minha objeção de consciência com relação às células fetais, vejam a primeira frase que eles usaram com relação à minha rejeição. Não confiou na orientação do escravo, que isto é novo, ok, mas o escravo deu orientação. Nós somos instruídos a confiar de que existe um escravo fiel e por dentro, porque Mateus 24 diz que sim, Jesus disse que sim no tempo do fim.
a menos que haja dúvidas sobre quem é esse escravo ali por dentro. Mas isso já nos leva a outra consideração. Não é? Ok. Porquê que o irmão não confiou no escravo ali por dentro na orientação? Conforme eu já referi, o meu áudio não se ouve, por isso, como eu respondi a esta primeira pergunta que eles fizeram, porque é que eu não obedecia às orientações do corpo governante, e o que eu disse foi, olha, como se trata de um assunto de saúde, quando eu tenho um problema de saúde, eu vou falar com o meu médico, não é com o pastor da igreja. Por isso o meu médico disse para eu ficar longe disto. E acabou a conversa. Pelo menos com este tipo de interrogação eles passaram o ataque. Vocês notem que, eu vou sublinhar isto mais uma vez, aquilo que vocês estão a ver não é um erro de um corpo de anciãos local. Estamos a falar das pessoas responsáveis pela obra da Sociedade de Teologia cá em Portugal. Por isso isto é o espírito que vem lá dos Estados Unidos, que passa para todas as filiais, e estes homens então policiam e fazem com que as medidas e normas e doutrinas sejam implementadas na vida de cada pessoa. Eu fiquei preocupado não com o aspecto de tu não queres ser vacinado, não pelo aspecto de não queres ser vacinado, mas pela posição que estavas a tomar, não é? Contrária àquilo que o escravo fiel e prudente estava a dizer. Vocês notem esta expressão, contrário àquilo que o escravo fiel e prudente estava a dizer. Desde quando é que o escravo fiel e prudente tem autoridade para dar qualquer tipo de conselho médico? Quem lhe deu a autoridade para dar conselhos médicos? Conforme diz um provérbio, quem te manda a ti, sapateiro, tocar violino? E notem, não foi dito pelos membros do corpo governante que era uma decisão pessoal. Não foi isso que eles afirmaram para 8 milhões de pessoas, que era uma decisão pessoal. Então onde é que está a decisão pessoal? Por que razão estava a haver esta reunião? Se é uma decisão pessoal, acabou a conversa. Não quer. Porquê? Sabe o que é que isto faz lembrar? Quando eles dizem decisão pessoal, isto faz lembrar um bocadinho um pai que chega ao pé da filha e diz assim, tens aqui uma esfregona. Ou vais lavar o chão da cozinha, ou levas uma carga de porrada. Tu escolhes, é decisão pessoal tua. O que é que acham que a menina vai fazer? Vai pegar na esfregona. E o pai diz, é uma decisão pessoal. Claro que é uma decisão pessoal. Qual é a sentença? Por isso, quando estes membros do corpo governante dizem que é uma decisão pessoal, qual é a sentença? Se eu escolher uma opção diferente daquelas que eles incentivam, qual é a sentença? Porquê é que esta reunião está a acontecer? Vocês acham que é mesmo uma decisão pessoal? Por isso, uma coisa é aquilo que eles dizem, outra coisa é aquilo que eles fazem, uma coisa é aquilo que vocês veem no broadcasting, outra coisa é aquilo que vocês não veem no broadcasting, que eu vi e vivi. Mas vamos continuar com o vídeo. Tu mostraste bem qual era a tua posição. Falaste dos abortos, que a tua consciência não permitia que isso acontecesse. Lembras-te disso? E eu o que é que te disse? Mas olha, tu tens cuidado, porque lembra-te que se o escravo fiel e prudente mandou-nos uma carta a dizer para nós que aquelas vacinas são de confiança, então, se aquelas vacinas são de confiança, que motivos é que nós temos para duvidar daquilo que o escravo nos dá? Tu achas que no escravo não tem homens preparados para poder pesquisar e saber todas as coisas? Lembras-te depois tu dizeres assim, mas isso é em relação ao sangue, disseste tu, mas em relação aos fetos, ao tecido dos fetos. Esta reunião é para te ajudar, para nós tentarmos te ajudar a tirar qualquer dúvida em relação a esse assunto. Essas dúvidas tu tens, não é? Essas dúvidas tu tens. Por isso, o ponto é, continuas a ter as dúvidas que falaste comigo ou não? Notem que eles dizem aqui que o objetivo desta reunião é tirar-te alguma dúvida. Mas eu não tinha dúvida nenhuma. Não tinha dúvida quem veio para lá o estudo. Não tinha dúvidas. Mas eles vêm com este discurso. O objetivo é ajudar-te a tirar-te qualquer dúvida. E notem, com relação às chupetas terem células fetais, eu não estou a dizer que é errado consumir esse tipo de medicação, de terapia. Não é isso. A questão não é essa. O destaque que nós queremos fazer é que eu tinha objeção de consciência e não foi respeitado. Porquê? Porque põe em causa as diretrizes esquizofrénicas do corpo governante. Tem que levar. Ah, mas eu tinha objeção de consciência. Estamos aqui para te ajudar. Para nós tentarmos te ajudar. Estamos aqui para te ajudar.
se mudas de opinião, se não estás a pôr em causa aquilo que diz o corpo governante. E nós não queremos ir por aí. Vocês estão a ver o espírito destes homens. Vamos continuar. Mas olha, a informação que nós temos da associação é precisamente o contrário, que 2 das vacinas, a Pfizer e a Moderna, não contêm, não contêm células fetais na sua composição e que tais poderia ser uma opção para uma consciência mais incómoda. Ou não. Pronto, mas a vacina não contém, não sei se é usada no teste ou não, mas na vacina não contém. Vocês notem a gravidade disto, porque eles estão a admitir que realmente há células fetais envolvidas. Que a Johnson e a AstraZeneca têm células fetais e que as outras duas, ele está a tentar mandar areia para os olhos, que as outras duas não têm células fetais. E eu a seguir digo, não têm células fetais na composição, realmente não têm, mas precisam dessas células para a produção. Por isso, o sacrifício de crianças está envolvido, há cumplicidade aqui. Eu, obviamente, enviei para a Betel um estudo sobre o Instituto Charlotte Lausier, em que confirmava quais eram as injeções que tinham e que não tinham células de fetos abortados. Vocês estão a ver aqui a página oficial, tem aqui um botãozinho para fazer o print, podem fazer o print. Este é um documento oficial em que vocês podem confirmar quais são as injeções da Covid-19 que têm e que não têm células fetais. Eu vou colocar um documento um pouco mais simplificado, também do Instituto Charlotte Lausier, que explica como é que são produzidas as linhas celulares de fetos que têm que ser abortados para extrair essas células. Conforme está aqui indicado nesta imagem, temos aqui um feto, é necessário extrair o rim do feto para então ir buscar essas células humanas e depois colocá-las nos testes e na produção das vacinas. Fala aqui sobre 2 linhas celulares, esta HEK293, o HEK significa rim embrionário humano. O número 293 significa o número de experimentos que foram necessários para atingir este objetivo. Por isso foi só ao fim de 293 tentativas que conseguiram modificar estas células para poderem ser usadas nas injeções. Por isso, 293 experimentos obrigam o número de abortos que provavelmente poderá ter sido mais de 100 fetos saudáveis. Depois temos outra linha celular que é PER-C6. O PER é também uma designação técnica que é uma abreviação de retina humana, só que em inglês, retina humana. Indica que esta linha celular foi derivada de células da retina fetal. O C6, C significa clone, o 6 indica que foi a 6ª tentativa bem sucedida durante este processo de seleção. Por isso, não há dúvidas, segundo este instituto, que foram usadas células de fetos abortados saudáveis. Temos aqui mais à frente um pouco, então a análise sobre estas vacinas Covid-19, e indica aqui quais são as vacinas que têm células fetais. Todos os quadradinhos vermelhos que vocês veem, isso indica que estão a ser usadas células fetais. Com relação à Pfizer, a própria vacina, que é esta primeira coluna aqui, a própria vacina não tem células fetais, no entanto, nos testes são usadas células fetais. Com relação à Moderna, é exatamente a mesma coisa. A vacina não tem células fetais, mas foram usadas células fetais nos testes. Com relação à AstraZeneca, são usadas células fetais quer na vacina, quer nos testes. Com relação à Janssen, a mesma coisa. Quer na própria vacina, quer nos testes. Por isso, não há dúvidas de que realmente estas vacinas estão contaminadas com células fetais. E durante esta reunião tentaram mandar areia para os olhos por dizer que a Pfizer e a Moderna não têm células fetais. Pronto, eles estão a fazer referência à própria vacina em si. Mas o teste, sim, eles usaram células fetais para as produzir. Eles estão a admitir que estas injeções têm células de fetos abortados. A pergunta que se faz é porque é que a Congregação Mundial não foi avisada disso para poder tomar uma decisão de consciência? Porquê? Porque eu tenho a certeza que se muita gente soubesse disso, não iria compactuar com este tipo de tratamento. Outros talvez sim, outros talvez não, deixava só critério de cada um. Mas estes homens não perdoam. Estás contra o corpo governante, estás contra as orientações dele,
estás a tentar descobrir alguns lapsos deles, estás feito. Daqui não sais. E é este o espírito que domina sobre estes homens. Mas vamos continuar. Ora, estas são duas vacinas para uma consciência mais incómoda para as pessoas poderem tomar, naturalmente. Não é? E até mesmo porque o feto em si, poderá também explicar isso, o feto em si levares um transplante, digamos assim, de um órgão, é da consciência de cada um. Entra no campo da consciência da mesma maneira, não é? Portanto, o facto de ter ou não ter, pode haver uma consciência que diga, não, eu não aceito, porque tenho feto. Assim como não aceita um coração, ou não aceita uns pulmões, não aceita fígado, não aceita rins, pode não aceitar, ok? Mas pode aceitar. Portanto, entra no mesmo campo. É a mesma coisa, é um transplante. Agora, a pessoa diz, eu não aceito, mas não podemos condenar quem aceite. Eles tentam mandar areia para os olhos por tentar fazer a comparação entre células fetais e um transplante de um coração, de um rim, seja do que for. Só que temos aqui dois procedimentos completamente diferentes. Para eu extrair alguma coisa de um feto, eu tenho que o matar. Eu tenho que o matar. Porque eu não posso fazer um transplante de um coração matando a pessoa. Não posso. Quando a pessoa morre, então o coração pode ser doado. Mas eu não posso matar a pessoa. Para alguém extrair uma célula fetal, tem que matar o feto. Mesmo que a mãe consinta nisso, é crime. Não pode fazer isso. E aquela ideia que os fetos mortos são aproveitados para a indústria farmacêutica, não é possível. Não é possível usar tecidos de natimortos, de bebés que nascem mortos. Bebés que nascem mortos vão para o lixo. Por isso, as células fetais têm que ser extraídas de bebés saudáveis. Saudáveis, estão no cérebro. Por isso, se você matar para extrair, é crime. Mesmo com o consentimento dos pais. Às vezes aquilo que fazem é descansar os adolescentes, porque há muito adolescente que contribui para a indústria farmacêutica, para o meio dos abortos. E aquilo que o adolescente faz, que está ali com peso de consciência, é assinar um papel para doar o feto, porque de certa forma depois é ali convencido por um psicólogo, olha, fica descansada, que embora estejas a fazer isto, causa um bocadinho de peso à tua consciência, isto vai ser usado para ajudar muita gente. E pronto, o adolescente assina aquilo na presença dos pais e o feto é extraído vivo para a indústria farmacêutica. Por isso, não tentem mandar areia para os olhos por comparar células de fetos abortados a um transplante. Não façam isso, que não vim da Lourinhã. E a questão da vacina é a mesma coisa, mas desde o princípio que o corpo governante diz ser vacinado ou não, isso é um assunto pessoal. Depois de uma linha de raciocínio que aqui é usada, a associação diz aqui assim: na conclusão do processo de fabrico e purificação, a vacina final contém picogramas de DNA fragmentado da linha celular. Os fabricantes de vacinas que não usam materiais de cultura de células originários de fetos abortados incluem a Moderna, não é? E a Pfizer Biotech. Portanto, nenhuma destas tem. Depois diz, se um publicador perguntar sobre a utilização de células escolhidas de um feto abortado, ele pode ser encorajado a considerar estas duas questões. Em primeiro lugar, o aborto foi realizado com o propósito expresso de colher essas células? Em caso afirmativo, usar estas células tornaria alguém cúmplice direto de homicídio. Na verdade, ora, se o aborto foi feito propositadamente para a fabricação dessas células, ora, diz aqui assim, isso seríamos a ser cúmplices de um homicídio. Segundo lugar, embora se saiba que um feto abortado vai morrer, o ato de extrair células do feto causou a sua morte? Nesse caso, isso também tornaria aquele que usa essas células cúmplice de homicídio. Mesmo que a pessoa ainda não tivesse abortado, se retirarem células e se retirar estas células, se provocar o aborto, se for a causa do aborto, ora, naturalmente, isso também é um suicídio. Tens a sentinela de 22, Espartaio, perdão. Espartaio. 22 de novembro de 2002, página 10, parágrafo 1. Isso mesmo. Se nenhum desses fatores se verificarem,
Usar células obtidas de um corpo que já está morto, desde que não se originem do sangue, mesmo que seja um feto abortado, será uma questão de decisão pessoal. Portanto, a informação que aqui está é bem clara em relação a esse assunto, não é? Temos aqui vários problemas. Primeiro de tudo, eles estão a admitir que há células fetais. Segundo, eu pedi essa informação por escrito, eles não me deram. Não podemos dar. Não deram, também não há problema que eu estou a gravar. Terceiro, eles mais uma vez tentam mandar areia para os olhos por dizer que as células fetais podem ser retiradas sem causar a morte da criança. É impossível. Conforme mostra a célula HEK293, HEK é tirada do rim. Se é tirada do rim, eles não podem lá chegar, abrir a criança no feto, tirarem um rim para tirar uma célula e deixá-la viva. Não é possível. Isto é a mesma coisa que eu querer comer um bife de vaca, vou ali à vaca que ela está a pastar, corto uma perna, meto no churrasco e meto o resto da vaca a pastar. Não é possível. E eles tentam mandar areia para os olhos que seja possível tirar uma linha celular, tirar uma célula de um rim, de um olho, seja do que for, e deixar a criança viva. E é este tipo de argumentos que eles usam. Eu estava a ouvir aquilo, está bem, tu mantém-te calado, senão vais levar um diplomático pontapé do traseiro até ao quinto dos infernos. Ok, eu estava de bolinha baixa. Mas vamos continuar a ouvir os argumentos destes senhores. Porque a informação é esta. Se alguém te perguntar, ou se alguém levantasse essa questão, não somos nós que vamos levantar essa questão, vocês tenham cuidado, olha que as vacinas podem ter isto ou aquilo. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Notem, eu não tenho o direito de informar algum irmão meu, algum amigo, sobre a fabricação destas injeções. Não posso informá-lo. Posso incentivá-lo mas informá-lo sobre, não. Toma, mas não pesquises. Porque se tu o fizeres, estás a ser contrário àquilo que o coro governante está a dizer. Por isso tu podes promover, posso, mas não podes informá-lo sobre. Mas podes promover, mas informá-lo não. Mas podes promover. O que é que se está a passar aqui? Entramos então numa ditadura do silêncio. Ficas em silêncio, não podes dizer nada, porque o corpo governante já se manifestou, é a voz do comando, é a voz do pastor, apropriou-se dessa voz, ele dita para ficar em silêncio, se não estás a agir contra ele, estás a agir contra Deus, e vais levar um diplomático pontapé nesse traseiro. Ok, vamos continuar. Então era como se estivéssemos a pôr em causa aquilo que o escravo fiel e prudente nos diz, não é verdade? Então se o escravo manda uma carta a dizer que estas vacinas não têm qualquer problema que nós podemos tomar, que estas vacinas não têm qualquer problema que nós podemos tomar, vamos agora nós, não é, pôr em dúvida isso, não é? Nota isto mais uma vez, então se o escravo disse que nós podemos tomar, vamos pôr em causa isso, mas o escravo não cuida da minha consciência. A minha consciência é a minha consciência. Como é que a minha consciência pode entrar em conflito com a consciência daqueles homens? Qual é o problema? Uns comem carne, outros comem hortaliças. Qual é o problema? Não podes. Porque se tu emites uma opinião diferente, estás aí contra aquilo que o coro governante diz. O objetivo, como o irmão já explicou, é falarmos do seguinte: ser vacinado ou não é um assunto totalmente pessoal. Não temos nada a ver com isso. Claro, é natural as pessoas fazerem perguntas. Então foste vacinado? Olha, não, pronto, acabou, não foi? Sim, só fui. Isto é um assunto pessoal. Não. Se é uma decisão pessoal, por que carga d'água? Eu estou a levar com vocês. Por carga d'água. Porque andaste a dizer que tem células fetais. E é mentira. Mas estás aí contra o corpo governante. Pois o corpo governante é que se meteu naquilo que não devia. Não devia ter opinado, não devia ter promovido algo que está a ser promovido pela Organização Mundial de Saúde, porque cada um cuida da sua área, cada macaco no seu galho. A Organização Mundial de Saúde cuida disso, e tu não te metas nos assuntos da Organização Mundial de Saúde. Não te metas nisso. Quanto é que tu recebeste para promover estas injeções? Quanto é que vocês receberam? Isto deixa-me um bocadinho irritado, né? Porque isto deu cabo da minha vida. A minha vida acabou, a minha vida normal acabou aqui. E por aí, não é? Isto é, nós fazemos perguntas, às vezes por pura curiosidade, queremos saber e tal, mas agora, o ponto é, se nós passamos daí
e impingimos a nossa opinião, tens que ser vacinado, está mal. Não deve ser vacinado, está mal. Este é o ponto. Afinal de contas, quem é que está a impingir aqui a pessoa ser vacinada ou não? Por que razão é que eu estou a ser visitado por 3 homens? Porquê? Não podes impor. Então o que é que o corpo governante tem feito? Eu já vos vou mostrar a coação com que os polícias especiais foram submetidos para se injetarem. A coação. Então se não podem impor, porquê é que eles estão a impor? Então isto é como disse o Nuno, isto é novo. Nem a ciência se entende com isto, uns dizem uma coisa, aquilo que o Nuno está a dizer é conhecido, nem eles sabem, um diz uma coisa, diz outra, por isso há uns que são contra, outros são a favor. É verdade que há muitos cientistas que são contra. Não se via, é mau, mas também há muitos que são a favor. Ok, quem é que está? Pronto. Então se há diferentes opiniões entre os cientistas, por que razão é que o corpo governante está a coagir os seus membros a serem injetados? Porquê é que não deixaram isso ao critério da consciência pessoal? Cada pessoa iria decidir. É um assunto de saúde. E quando é um assunto de saúde, nós falamos com o nosso médico, não falamos com o pastor da igreja. O que é que vocês estão aqui a fazer com essa coação? Porquê é que eu estou a levar com vocês? E ele contradiz. Isto não se sabe se é bom ou se é mau. Então, se é bom ou se é mau, porquê é que vocês estão a coagir as pessoas? Porquê é que 99,9% dos metelitas e pneus especiais está tudo injetado? Porquê? Ficamos felizes de vos dizer que agora, mais de 99% da família de Betel mundial já está vacinada. E estes homens acabam por dar um tiro no pé. Em relação às vacinas, não é? Se te incomoda, já sabes que há 2 vacinas que não têm qualquer problema, para aqueles, a associação diz mesmo aqui assim, estas 2 que não têm qualquer problema em relação a esse assunto, não é? Agora ele está a embrear, olha, se te incomoda, tens 2. Quer dizer, eles nem põem a hipótese de não rejeitar todas, não. Se te incomoda, tens 2. Vais para aí. Não, eu já referi, parece que tenho que fazer um desenho. As 2 não usam na composição, mas usam na produção. Tenho que fazer um desenho, mas lá está a equação deles. Olha, se te incomoda, tens 2. Quer dizer, eu não quero nenhuma. Fiquem com elas, vendo-as. Querem comprar, eu vendo-as. Mas continuam com este tipo de discurso. Mesmo as outras vacinas que têm, mas possam ter, mas a explicação é bem evidente, não é? A maneira como é explicado o assunto. Não é? As outras 2 têm, mas a explicação é bem evidente. Mas que explicação foi essa? A única explicação que eu queria, porque é que a Congregação Mundial não foi avisada que 2 delas usam células fetais na composição? Porque é que não foram avisados? Vocês estão aqui a dizer, uma sala fechada, né? Uma sala completamente fechada, sem audiência, sem nada, a dizer que tem. Porque é que a Congregação Mundial não foi avisada? E porquê é que eu estou a ser coagido a aceitar as outras 2? Porquê? Se não podemos impor, se é uma decisão pessoal, porque vocês estão aqui a impor? Mas isto não ficou por aqui, que isto continua. É verdade que o corpo governante não dá estas explicações, mas deu informação, não há objeção a tomarem as vacinas. Porque a objeção bíblica é o sangue, o resto é a consciência. Não é? E essa informação o Nuno tinha como eu ou qualquer outro. Porque já várias vezes a informação que o corpo governante diz que estas vacinas não têm sangue, portanto não contêm sangue. O corpo governante não disse tenham cuidado com as vacinas. Portanto, o ponto é esse, não é? Portanto, nós quando emitimos uma opinião contrária do corpo governante, sem nos apercebermos, estamos a afrontá-lo, porque o corpo governante diz, em relação às vacinas, informamos que esta não tem sangue, esta não tem sangue. Ok. Agora, se alguém depois quer fazer pesquisa, ok, e chega a uma conclusão, eu não quero, isso é com ele. Não é? Mas nós irmos mais longe do que o corpo governante, e dizer, não por causa disto, eles não devem, se calhar não viram bem. Notem as barbaridades que este homem proferiu. Primeiro, qualquer uma opinião diferente ao corpo governante, estamos a afrontá-lo, é uma afronta. Quer dizer, eu agora já não posso decidir de acordo com a opinião do meu médico, não posso. Porque se o teu médico pensar de maneira diferente, estás a afrontar o corpo governante. Pronto. Segundo aspecto,
O problema é o sangue, o resto é consciência. Espera aí. O problema é o sangue, ou se tem células fetais, pronto, isso é consciência. Espera aí. Nós estamos a coar o mosquito e engolir o camelo. Espera aí. Então, o mais grave é o sangue do que fetos? O que é mais grave? O que é mais grave? Um componente, uma fração de sangue, nós comemos sangue quando vamos ao talho, pedimos um bife, vem lá sangue. O problema é frações de sangue, ou o mais grave é sacrificar crianças, entregar esses corpos puros, imaculados, inocentes à indústria farmacêutica. O que é mais grave? Porque é que este senhor está a defecar da sua boca dizendo que o mais grave é o sangue, que o resto é consciência? Mas vocês, com o mosquito, engolem o cabelo. Mas o Nuno, como eu disse há pouco, não é apenas um ancião na congregação. O Nuno tem servido como superintendente de circuito substituto. O Nuno serve como pioneiro especial, é um representante da organização, daí a preocupação da organização. Notem, está-me a encostar à parede. Olha, tu não és uma pessoa qualquer, tu és superintendente de circuito substituto, tu és ancião, tu és pioneiro especial, tu espelhas a organização. Pois tu tens que representar a organização. Depois tens aqui duas, a Pfizer ou a Moderna, escolhe. Epá, metam a vacina na parte do corpo, onde vos caiba, e façam proveito. Vocês estão a perceber o espírito que está por trás destes homens? Desde quando é com o assunto de saúde? Desde quando é que o corpo governante tem autoridade para opinar sobre o meu corpo? Não entendo isto. E temos aqui estes homens que, em vez de respeitar a consciência de um irmão mais fraco, que come hortaliças, não, estão aqui a coagi-lo, a encostá-lo à parede, a fazer chantagem. Ou és injetado, ou vais levar um pontapé no traseiro. E foi isso que me aconteceu. Isto é para vocês terem uma ideia que aquilo que esses 11 homens dizem no broadcasting é uma coisa, o que fazem é outra. Aquilo que vocês veem é uma coisa, aquilo que vocês não veem nos bastidores, eu vi e vivi. Por isso, isto não teve nada a ver com decisão pessoal, isto fomos coagidos a serem injetados. Por isso a pergunta que eu vos faço é: acham que estes senhores, os membros do corpo governante, são mesmo irmãos do Cristo? Acham mesmo que a Sociedade Teologia é o canal exclusivo de Deus? Olhem, nem canal exclusivo são do diabo, porque o diabo tem várias ferramentas, e uma delas é a Sociedade Teologia. Mas nós vamos continuar com esta conversa, porque isto não ficou por aqui. Eu fui visitar desta vez, depois continuei a receber mais um e-mail, recebi mais um e-mail do médico MTL para ser coagido, depois já vos mostro isso tudo. E então eles vieram, ao fim do mês e tal, para me remover como pioneiro especial e como ancião. Porquê? Porque não vê que a Pfizer, não vê que a Moderna, vais levar um pontapé no traseiro porque tu vais causar divisões. E como tu tens essas funções todas, não espelhas aquilo que o corpo governante diz, vais ter que levar um pontapé no traseiro. Então eles vieram. Só qual foi o problema? É que não fui eu apenas a vítima disto. A minha esposa também foi vítima disto e não tinha culpa porque ela nem era contra as injeções. Ela era a favor. Por isso ela tinha livre consciência, eu também devia ter tido a minha, eu podia exercer a minha consciência, ela exercia a dela e estava tudo bem. Não. Eu que exercia a minha consciência, ela deu um pontapé no traseiro e ela acabou por ser a vítima disto tudo. Por isso a próxima reunião que nós vamos assistir, um deles já não veio, o Anás já não veio, veio o outro, veio o Caifás português. E então vieram a retirar-nos os privilégios. E notem logo na entrada qual foi a preocupação principal acerca do Nuno. Vamos ver. Então fomos mandatados para poder fazer essa mesma avaliação da vossa continuidade ou não como pioneiros especiais na congregação. Não é? Perguntei se vocês já tinham sido vacinados, foi quando falaste sobre o assunto de não ter sido vacinado e levantaste aquela questão, não é? E falaste isso à frente da tua esposa sobre dúvidas que tu tinhas em relação à vacina, não é? Se deveria ou não ter
aos componentes ou a algumas substâncias de efeito humano, não é verdade? Lembras-te disso? Em relação a esse assunto, Nuno, tens alguma dúvida? Alguma questão relacionada com isso? Se tivesse ficado? Vocês notaram a preocupação primária destes senhores? Foi que se eu estava ainda com dúvidas, ou seja, ainda não retificaste essa tua maneira de pensar, não. É que a decisão que nós vamos tomar a seguir pode ser influenciada por aquilo que vais dizer, mas eu sem medo. Eu até apresentei ao Departamento de Serviço, foi se as vacinas tinham ou não tinham linhas celulares de feto abortado. E pronto, a informação que nos foi dada é que realmente a AstraZeneca tem e a Johnson tem. A Pfizer e a Moderna não usam células de feto abortado na composição da vacina, mas usam nos testes da vacina. Pronto, isto está... Pronto, é isto, eles próprios assumem isso. E deixei bem claro que as 4 chupetas estão comprometidas com células de fetos abortados. Ok, e eles continuaram com a conversa. Vamos continuar a ouvir? Um dos aspectos que tinha sido mencionado e que te mencionámos é que havia 2 questões muito importantes que era preciso lembrar, mesmo em relação às outras 2 vacinas. Em primeiro lugar, dizia lá, o aborto foi realizado com o propósito expresso de colher essas células? Em caso afirmativo, usar essas células tornaria algo cúmplice direto de homicídio, se tivesse sido propositadamente para esse efeito, não é? Em segundo lugar, embora se saiba que um feto abortado vai morrer, o ato de extrair células do feto causou a sua morte? Era outra questão que se tinha que levantar. Não é? Nesse caso também seria cúmplice de homicídio, mas poderia haver a possibilidade de não ter sido esse o caso. E por isso dizia depois, não é? Se nenhum desses fatores se verificar, usar células obtidas de um corpo já está morto, desde que não se origine de sangue, mesmo que seja um feto abortado, será uma questão de decisão pessoal, não é? Portanto... Notem que ele volta a repetir a conversa da última reunião e está a repetir a mesma conversa que se recolher células num feto morto não há problema. Não é possível. As células que são usadas na indústria farmacêutica têm que ser de fetos saudáveis e têm que ser vivos, têm que ser extraídos vivos, porque as células morrem logo. Porque eles têm que ser coletados vivos e logo direcionados para a indústria farmacêutica para cuidar desses fetos ainda vivos. Essa ideia que os fetos que vão morrer, depois extrair, que vai morrer, está aqui uma confusão de raciocínios, porque primeiro um feto que vai morrer, ele sabe que vai morrer, quer dizer, quem é a mãe que sabe que o feto vai morrer, e se o feto vai morrer, ele tem que morrer, não o pode matar para tirar nada, ele tem que morrer, quando morre acabou, não é possível extrair células de natimortos, não é possível. Isto não é dito por mim, que eu não sou médico. Não é possível. Isto é conversa para boi dormir, isto é mandar areia para os olhos, para tentar descansar a consciência destes homens, que se aqui a têm, porque conforme diz a Bíblia, a consciência destes homens está marcada com um ferro quente, um ferro de marcar. É importante para mostrarmos que o corpo governante e a associação está muito bem esclarecida em relação a este assunto. O corpo governante está muito bem esclarecido acerca deste assunto. Não sei se isto é uma andota, isto é para um sketch do Gato Fedorento. Está bem. Continuando. Sónia, ficaste com alguma dúvida em relação às vacinas, neste caso? Ele agora vai questionar a minha esposa se tem alguma dúvida, ela diz que não tem, e depois vai-lhe perguntar algo que não tem o direito. Qual foi o que tu tomaste? Se já tomaste e qual foi o que tu tomaste? Não tem o direito de fazer. Eu já tomei as 2 doses, portanto. E pronto, não há problema. Qual é que foi que levaste em descrição? Moderna. Foi como eu também. Foi como eu também. Eu levei a Pfizer. A mim ganhou uma Pfizer. Então estamos 2-2.
Somos mais modernos, também nota-se perfeitamente, não é? Muito bem, sim senhora, pronto, não é? Então isto... Já sabemos que o ANAS e o CAIFAS cá em Portugal, ou é Pfizer ou é Moderna, está bem? Por isso, se vocês tiverem que escolher, escolham a cor da camisola certa. Vamos pôr a cerveja em dia? Superboc, sabor autêntico. Não é? Muito bem, sim senhora, pronto, não é? Então este assunto está esclarecido em relação a esta questão, não é? Oh, não leves a mal a minha pergunta, mas tu continuas a ter objeção de consciência em relação a este assunto, certo? Neste momento. Isto é incrível, que ele continua este, que veio substituir o outro, o Teruanás, este é o Caifás, este veio substituir o outro. E então ele quer ter a certeza se o Nuno não muda de opinião. Nuno, tu continuas com dúvidas sobre este assunto? Eu aproveito e começo a falar dos efeitos colaterais que está a varrer o mundo, mas foi muito conciso, mas ainda dá para ouvir. Tem havido efeitos colaterais, tem havido, ninguém pode negar isso, não é? Há números, estatísticas oficiais, não é? Aqui na Europa já vem 2 milhões, não é, de efeitos colaterais. Pronto, isso assusta, não é? Desde paralisia, desde ataques cardíacos, miocardites, pericardites, morte súbita, incomoda. Agora, o que é que eu faço à minha consciência? A preocupação deste senhor foi, ou seja, eu vou ter que tomar uma decisão sobre o que vai acontecer. Continuas com dúvidas, Nuno? Não queres voltar atrás? Porque eu vim substituir o outro malandro. Eu posso mudar aqui alguma coisa. Continuas com dúvidas? E eu falo dos efeitos colaterais. E a minha consciência, o que é que eu faço? Pronto, e vamos continuar a ouvir. Muito bem, não estamos a falar em termos de consciência, não é verdade? Pronto, apesar da associação tem sido bem esclarecida em relação a este assunto, não é? O problema, não é? E tu deves te lembrar disso, quando nós falámos anteriormente, o problema não é a tua consciência, o problema é depois tu teres falado dessas coisas a outras pessoas, conforme tu podes lembrar. Não é? Uma coisa é tu teres a tua consciência, outra coisa é impormos aquilo que nós pensamos aos outros, e é aqui que nós precisamos então de ter cuidado, naturalmente, não é verdade? Vocês notaram que o problema não é a minha consciência, o problema é tu falares sobre esses assuntos delicados que nos deixa aqui em terreno escorregadio. Esse é que é o problema. Se tu tivesses ficado caladinho, ainda te mantarias no cargo. Agora assim, não. Impor aos outros. Eu não impus nada, nunca disse a ninguém para. Eu informei sobre a razão de eu não querer. E quando eu informo as pessoas porque é que eu não quero, isto sim deixa as pessoas assim um bocadinho pensativas. Porque, notem, eu falava disto porque as pessoas questionavam por que razão é que eu, como pioneiro especial, não era injetado, se todos foram injetados. Até me convidaram para fazer um discurso de casamento, só que os não injetados não podiam sair de casa. Eu estive preso durante 2 anos e então eu não pude ir. Então, mas porquê é que tu não podes ir? Porque os pioneiros especiais andam aí. Sim, mas eu estou em prisão domiciliar porque faltam-me 4 doses, pai, não posso. Ok, então, mas porquê é que não queres? Por causa disto. E quando eu dizia que era por causa disto, ficava tudo a abanar o quê? Pois, e é isto que incomodou esta gente. Foi isto que incomodou esta gente. Como é que o coro governante, aqueles 11 filhos do Satanás, andam a promover injeções com células fetais, no mínimo avisavam a Congregação Mundial. Olhem, a Organização Mundial de Saúde está a promover isto, agora fica ao vosso critério. E vocês decidam. Não, eles promoveram. Porquê? Há financiamento por trás disto tudo. Então promove, é mais fácil abater um Estevão, não é, do que pôr em causa o coro governante. Uma coisa é nós termos a nossa consciência e podemos fazer dela aquilo que nós entendemos. Mas claro que temos de ter cuidado em relação a impor aquilo que pensamos em relação aos outros, naturalmente. Não é? É bom lembrar-te que como pioneiro especial estás como que a ser o espelho do corpo governante. Não é verdade? E o corpo governante tem uma opinião completamente diferente desse tipo de teorias da conspiração, não é? Eu gostei desta. Essas teorias da conspiração. Mas quais teorias da conspiração? Mas quais são as teorias da conspiração? Mas gostam de rotular, não é? Faz lembrar a palavra apóstata. É um rótulo, acabou a conversa. Teorias da conspiração arruma qualquer assunto. Ok, ele tem chapéu de alumínio e deixa estar. Teorias da conspiração. O coro governante não vai com teorias da conspiração, mas desde quando é que as chupetas terem células fetais é uma teoria da conspiração? Isto é um estudo científico.
Mas estão a ver a manipulação de palavras destes homens, os argumentos, os falsos argumentos, aqui uma falta de transparência. Está aqui uma coligação de homens maus, cruéis, a tentar apertar o Nuno contra a parede e tens que dar um pontapé nesse traseiro. Mas por isso mesmo, quando o escravo fala sobre estes assuntos da vacina, o escravo manifesta qual é que deveria ser o sentido, mas não obriga ninguém a fazê-lo, naturalmente. Ora, muito menos nós devemos dizer aos irmãos o que é que devem ou não devem fazer, entendes? Notem nisto. O escravo dá-nos o alinhamento, mas não obriga ninguém a ser injetado. Muito menos nós devemos fazer isso. O escravo não obriga ninguém a ser injetado. Então o que é que vocês estão aqui a fazer? Estão aqui a fazer o quê, pá? Vão para casa, vão ver as vossas mulheres, pá. Vão ver a Sport TV, pá. O que estão aqui a fazer? Mas vamos ver então. Eu já mostrei isto uma vez. Sabem que os pneus especiais tinham que assinar um inquérito online. As injeções que tomaram, porque é que não tomaram, quando é que vão tomar. Eu vou-vos mostrar o inquérito. Este é o link para o inquérito. E o que é curioso é a palavra passe, que é Isaías 30:15. E o que é que diz? Se voltarem para mim e ficarem tranquilos, serão salvos. A vossa força estará em permanecerem calmos e terem confiança. Mas agora notem, mas vocês não quiseram. Vocês estão a ver aqui uma coação, uma programação psicológica. Vocês não quiseram. Vocês têm que ficar calmos, têm que confiar, mas vocês não quiseram. Qual é o objetivo desta palavra passe, de Isaías 30:15? Por que razão não escolheram, por exemplo, Isaías 33:24? É lá ao lado, 2 capítulos à frente. Que um dia ninguém ficará doente. Porquê é que não usaram Isaías 33:24? Porquê é que não usaram Apocalipse 21:3 e 4? Enxugar os seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, tudo já passou. Porquê não Apocalipse 21:3 e 4? Porquê Isaías 30:15, quando diz, fiquem calmos, vocês confiem, mas vocês não quiseram? Qual é o objetivo disto? Isto é programação mental. Isto é coagir as pessoas psicologicamente. Porquê? Geralmente um pioneiro especial, que se diz muito espiritual, que tenta ver Deus em tudo, para um pioneiro especial, embora ele não admita isso, mas tudo é bênção ou tudo é maldição. Tudo é uma bênção ou tudo é um teste. Ou vem de Deus ou vem do diabo. E estamos aqui a falar de paranoias espirituais. Um texto bíblico desta forma é como que um teste à fidelidade de alguém que vive pela fé. Em que, como que se Jeová está por trás destes homens, vocês estão diante de uma pandemia, vocês têm que sobreviver, vocês têm que confiar nestes homens, e este texto bíblico é aqui uma mensagem subliminar, que é um teste a quem vive pela fé. Por isso vocês têm que confiar, mesmo que não faça sentido, vocês confiem. E claro, um pino especial é isto, é a coação de um lado, coação do outro, é cartas, é telefonemas, é isto, é aquilo, é ameaças de continuar ou não no serviço. Vê um texto deste, é Deus que está a falar comigo. E claro, e já vão preencher o inquérito debaixo desta pressão psicológica. E depois o inquérito diz coisas como estas. Esta é a carta que se retirava lá da caixa de mensagens, está aqui a senha, que é a tal Isaías 30:15, a data da primeira toma, a segunda toma, se foi a AstraZeneca, Moderna ou Pfizer, data da segunda toma, e depois aparece aqui a data do reforço, que a pessoa tinha que levar o reforço, que era a terceira e quarta dose. E se ainda não foi vacinada, a pessoa tinha que mencionar que ainda não foi vacinada. Este é um inquérito. E notem, se a pessoa está injetada ou se não está injetada, é sigilo médico. Eu partilho com o meu médico. Ponto. Mais ninguém tem o direito de o saber. Mas estes homens querem controlar tudo. Tudo. Até a nossa vida privada, como a nossa saúde, que é algo que nós tratamos com o nosso médico, que fica em sigilo médico. Não. Nós temos que saber o que é que as opções que vocês tomaram. E depois, claro, alegam que tinha a ver com a segurança da família mundial e tal. Não se preocupem comigo.
né? Se eu morrer habilitado e vocês metem outro no meu lugar, porque eu dou um diplomático pontapé do traseiro até ao quinto dos infernos e outro foi para o meu lugar, por isso não venha com essa de proteger a família mundial. Vou mostrar agora um e-mail que eu troquei com o Departamento Médico em Betel, em que eu pedi uma informação sobre os dentes, sobre ir ao dentista, e eles dão-me a informação, mas logo a seguir dizem isto. Nota que isto foi em 30 de 10 de 2021, dentista, Nuno Santos, está aqui o número do pioneiro, mas apesar deles saberem qual era a minha intenção e a minha decisão acerca das chupetas, de ter objeção de consciência, este médico, este senhor, continua a coagir-me. Ele diz aqui: por fim, agradecíamos uma atualização da informação referente ao estado da sua vacinação contra a Covid-19. Notem, estes homens já sabiam qual era a minha decisão. E mesmo assim, de Betel, dão-me uma informação, mas aproveitam para me coagir a levar com as chupetas. Queremos uma atualização acerca do seu estado de chupetas. Epá! E não eram apenas os pioneiros especiais que eram coagidos a serem injetados ou que manifestassem opinião sobre as chupetas. Só para terem uma ideia, os anciãos tiveram uma escola em 2022 ou 2023, já não sei precisar, em quem não tivesse as doses não podia assistir. Por isso eles foram privados de estar presencialmente sem estar injetados. Se não tivessem injetados não podiam. E já tinha passado a paranoia. A paranoia já tinha passado. Mas as chupetas vocês têm que as ter. Alguma coisa se passa aqui. Por isso muitas pessoas não foram. Eu conheço aqui pessoas, aqui onde eu estou na Beira Alta, que não foram a essa reunião porque negaram-se a levar com as chupetas. Ok, não tens chupetas, não entras. Notem, a pancada da pandemia já tinha passado. Mesmo assim tens de ter as chupetas. Outro aspecto foi, isto eu ainda era pena especial, foi em 2021, em que o Corpo de Anciãos recebeu uma carta de Betel, isto foi uma circular mundial, que havia anciãos que tinham opinião contrária às chupetas e que não podiam manifestar essa opinião. Quer dizer, entramos aqui numa ditadura do silêncio. Eu vou-vos passar a carta. A carta é de 27 de setembro de 2021. Esta carta está em inglês, por isso eu vou-vos mostrar a carta em inglês, vou traduzir e passar aqui para o lado a tradução. E diz aqui o segundo parágrafo. As filiais informaram que alguns anciãos expressaram fortes opiniões contra a vacinação contra a Covid-19. Por que isto é preocupante? Romanos 13:1 diz que as autoridades existentes são colocadas em suas posições relativas por Deus. Além disso, a nota de estudo sobre Romanos 13:5 diz: um cristão submete-se aos governos humanos quando uma ordem não contradiz as leis de Deus. Romanos 13:2 afirma: quem se opõe à autoridade secular tomou uma posição contra o reino de Deus. Portanto, os anciãos devem ter cuidado para não expressar opiniões pessoais que contradigam a orientação das autoridades superiores. Se um ancião tem feito isso, agora é hora de parar. Caso contrário, ele pode tornar-se culpado de causar divisões na congregação. Vamos parar por aqui e vamos analisar um pouco este texto. Primeiro de tudo, manifestar opinião contra as autoridades superiores não é crime, porque nem todas as pessoas foram injetadas e manifestavam-se. Havia partidos políticos que não eram a favor, por isso não é crime. Por isso este argumento é falacioso, é tendencioso. Segundo, gostei muito deles referirem Romanos 13:1, que as autoridades são colocadas em suas posições relativas por Deus, por isso temos que obedecer às autoridades. Eu gostava de saber porque é que vocês, Sociedade Torre Vigia, mentiram ao governo búlgaro. Porque é que vocês mentiram à Corte Europeia dos Direitos Humanos por assinar debaixo de juramento que não iriam sancionar pessoas que levassem tratamentos médicos com sangue. E vocês trocaram as palavras. Não passou de desassociação para dissociação. Isso é engano, isso é simulação. Então vocês respeitam as autoridades ou não? Quer dizer, Romanos 13:1 serve para aqui, para as chupetas, mas não serve para lidar com o governo búlgaro, ou com o governo norueguês, ou com a Corte Europeia dos Direitos Humanos. Vocês são as pessoas mais hipócritas que existem nesta terra. Continuando. E notem o que diz aqui. Se um ancião tem feito isso,
agora é a hora de parar. Nota que isto é um tom de ameaça e talvez o leitor não consiga perceber o que está aqui. Mas como eu já ocupei cargos de responsabilidade, eu percebo o que é que esta frase a seguir quer dizer. Caso contrário, ele pode tornar-se culpado de causar divisões na congregação. Vocês sabem o que é que isto quer dizer? Causar divisões na congregação? Sabem o que isto quer dizer? Vamos abrir o livro de Anciãos. Vamos então ao capítulo 12 do livro de Anciãos. O capítulo 12 fala sobre quando formar uma comissão judicativa. Se fizermos scroll até aqui ao tema apostasia, depois tem um subtema que é causar divisões, promover seitas. Vamos abrir e diz causar divisões, promover seitas. Envolve agir deliberadamente para acabar com a união da congregação ou enfraquecer a confiança dos irmãos na organização de Jeová. Isto poderá envolver ou levar à apostasia. Então, o que é que aquela frase na carta quer dizer? Tornar-se culpado de causar divisões, você está sujeito a uma comissão judicativa. Porque se a sua conversa minar a confiança dos irmãos na organização, você pode ser catalogado como apóstata e vai ser desassociado. Por isso, ou você para com essa conversa, ou então você é culpado de causar divisões e 3 filhos do diabo vão se reunir consigo numa sala à porta fechada, sem audiências, sem advogados de defesa, e nós vamos fazer de você o que nós quisermos. Estão a fazer entender ou não? Então, isto é ou não é impor? Não disse este senhor que o corpo governante não impõe nada, por isso tu não podes impor? Mas por isso mesmo, quando o escravo fala sobre estes assuntos da vacina, o escravo manifesta qual é que deveria ser o sentido, mas não obriga ninguém a fazê-lo, naturalmente. Ora, muito menos nós devemos dizer aos irmãos o que é que devem ou não devem fazer, entendes? Então o que é que eles estão a fazer com isto? Não estão eles a impor opinião? Por isso, estar a dizer que o corpo governante não coagiu ninguém é que nem os anciãos escaparam. Não foi só os betelitas nem opiniões especiais. Nem os anciãos escaparam. Por isso, os anciãos o que têm a fazer é baixar o rabinho e obedecer às normas, porque senão vais perder o teu prestígio e nós vamos dar cabo da tua reputação. Mas vamos continuar ainda com um bocadinho da reunião e agora sim vamos entrar numa parte que acreditem, foi difícil conter as minhas emoções, porque já não bastava do Nuno ser injetado. Eles já estavam a questionar o porquê da minha família não estar injetada, da minha mãe não estar injetada. Vamos continuar a ouvir. E indo por cima, indo com este tipo de coisas, como é que achas que os irmãos vão ficar? Por exemplo, eu lembro que na altura tu falastes, não é, da tua mãe não ser vacinada. Não sei se já está vacinada ou não, a tua mãe. Primeiro, eu gostava de saber com que direito este homem questiona sobre se a minha mãe está vacinada ou não. O que é que ele tem a ver com a minha mãe? Ele não tem mãe. Se não tem mãe, arranje. O que é que ele tem a ver se a minha mãe está injetada ou não? Notem a afronta destes homens, o controle que esses homens querem ter na vida de cada membro, pena especial. E betelitas, seja o que for. Estes homens vão além daquilo que é lícito fazer. Claro, mas bateram de frente comigo e pronto. Mas eu vai continuar, isto vai continuar. Não está vacinada, não é? E não está vacinada por influência de quem, não é? Eu lembro que na altura tu disseste mesmo para a tua mãe não se vacinar por causa desse tipo de situações. Lembras-te dessa dúvida que tu tinhas? Eu já falei com a minha mãe sobre o assunto, já. Obviamente é a minha família, a minha preocupação com a minha família. E obviamente como família há opiniões sobre o assunto, não é? Como família há opiniões sobre o assunto, não é? Como família há opiniões sobre o assunto, não é? Eu ainda tentei dizer, olha, tu estás a fazer xixi no quintal do vizinho, sai daqui, porque isto é um assunto de família, é a minha família, é a minha preocupação. E as famílias têm opiniões, o que é que tu tens a ver com isso? Mas ele insiste, ele não percebeu que levou um empurrão, não percebeu, né? Não percebeu, tem que se fazer um desenho. Mas talvez a intenção dele fosse ir mais à frente e entrar no terreno do vizinho e não apenas urinar no terreno do vizinho, mas defecar no terreno do vizinho.
Mas vamos ver o argumento dele. Mas agora pensa, Nuno, a tua mãe, que idade que tem a tua mãe, Nuno? 70 e poucos. É natural, na congregação dela está, os irmãos perguntarem porque é que ela ainda não foi vacinada. O que é que achas que ela vai dizer aos irmãos? Ah, o meu filho disse-me isto assim, 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 assim. E o filho dela quem é? É um pioneiro especial. É um ancião numa congregação. Percebes o que eu quero dizer, não é? Mas ela decidiu segundo aquilo que tu lhe transmitiste. Tu próprio disseste isso, não é verdade? Na altura, quando estivemos os 4, Notem a afronta deste homem, a brutalidade deste homem em dizer que a tua mãe não está injetada porque tu tens uma opinião diferente. Mas qual é o problema de ter uma opinião diferente? Qual é o problema? A minha opinião é uma opinião de família. O que é que vocês têm a ver com isso? Eu posso ter uma opinião diferente do meu vizinho do lado. Agora, se o Stephen Lett, se o Jeffrey Jackson e outros filhos do diabo moram ao meu lado, é a opinião deles. É da família deles, a minha opinião é a minha opinião. Mas este homem tem o descaramento de dizer que tu és especial, tu espelhas o corpo governante, por isso tu tens que impingir estas injeções a toda a gente, desde a tua mãe, os teus irmãos, as tuas famílias, o cão, o gato, o periquito, tudo. Porque se o teu periquito não estiver injetado, o que é que o canário vai pensar do corpo governante? Nota, isto ainda bem que isto foi por Zoom, porque às vezes há ali energias que passam de corpo para corpo. Eu não sei o que faria, não sei. Mas isto, eu nem tenho palavras para isto, não tenho palavras para isto. Lá está, é aquilo que vocês não veem. Aquilo que aqueles 11 filhos do diabo lá nos Estados Unidos dizem é uma coisa, aquilo que fazem é outra. Aquilo que vocês estão a ver é uma coisa, aquilo que vocês não veem é outra. E aquilo que vocês não veem é isto que eu vos estou a mostrar. Vocês isto não veem. Aqueles homens são filhos do diabo e estes que estão aqui a falar comigo são condutores do espírito satânico. Epá, eu estou muito revoltado com isto. Gostou muito de fazer este vídeo porque eu tive que recordar todas estas coisas, porque isto foi o ano 2021 foi o ano mais difícil da minha vida. Eu posso-vos dizer que o ano 2020 eu pensei, bem, os velhotes lá do corpo governante ainda não apanharam que isto não é bem uma pandemia, okay? Mas eles vão lá chegar, que Deus vai ajudá-los nesse sentido. No ano 2021 eu pensei, bem, o corpo governante baixou as calças à nova ordem mundial e agora está aqui com o rabo preso. Ok. No ano 2022, eu cheguei à conclusão, não. O corpo governante apostatou, no sentido de já foram o povo de Deus e agora apostataram e estão completamente conspurcados com a nova ordem mundial. Em 2023, eu cheguei à conclusão, não, estes homens nunca apostataram. Porquê? Porque apostatar é alguém que sai do caminho. Estes homens nunca tiveram no caminho. Nunca tiveram no caminho, nunca. E é aquilo que Cristo disse, toda a árvore que não foi plantada por meu Pai será arrancada. E eu no ano 2023 é que cheguei à conclusão, Cristo nunca plantou isto, por isso isto é para arrancar. E então no ano 2024 eu começo a falar. Mas só no ano 2023, não, estes homens, e nem apostataram, que isto nem são apóstatas, isto são filhos do Beelzebub. Na altura tu disseste mesmo, não é? Aliás, tu é que tomaste a iniciativa de dizer, eu até disse à minha mãe para não ser vacinada, por causa disto, assim. Não é? Portanto, foste tu próprio que disseste, não fui eu, não estás a ver? Mas quer queiras, quer não. Uma coisa é tu teres opinião, outra coisa é manifestares coisas que o escravo não diz. Uma coisa é eu ter opinião, outra coisa é eu manifestar uma opinião que tem a ver com consentimento informado, a pessoa estar informada sobre um problema e, claro, se recusa um assunto tem que se manifestar. Não podes te manifestar. Não podes. Se te questionarem, tens que estar numa ditadura de silêncio. Metes o açaio e acabou. A Sociedade de Televigia, acreditem, é uma seita de controle mental. É a religião cá em Portugal, sim. Mas esta expressão que eu estou a usar tem a ver com a decisão tomada em Espanha pela juíza. É uma seita que prejudica famílias. Anda à volta do culto de homens. Esqueçam isto.
Vocês fujam daqui, porque esta gente vai-vos entregar à marca da fera que aí vem. A marca da fera vai entrar aí. E estes homens são ferramentas da nova ordem mundial. Estes homens vão-vos conduzir à marca da besta do Apocalipse. Então, mas o escravo diz uma coisa e o meu filho diz outra? Entendes, não? Como é que achas que fica a consciência da tua mãe, não é? Percebes o que eu quero dizer, não? Quer dizer, então, mas o escravo diz para incentiva a, não obriga, mas incentiva, naturalmente, não é? Então, mas o meu filho está-me a dizer isto assim, assim, assim. O corpo governante não obriga, mas incentiva. Não obriga. Se não obriga, o que é que vocês estão aqui a fazer? Segundo, o que é que aqueles 11 malandros nos Estados Unidos têm a ver com a vida, com a saúde da minha mãe? É só isso que eu quero saber. Só isso que eu quero saber, pá. Porque eu felizmente já não estou debaixo do vosso controle, pá. Não estou. Não estou. Epá, isto deixa-me nervoso. Como é que achas que fica a mente da tua mãezinha? Como tu disseste há pouco, a tua mãe não pensa, não é? Não pensa bem, tal e tal, vai por... Não, espera aí. O meu filho que tem esta designação, com esta posição, então pronto. Aquilo que ele diz ou faz, mesmo que seja mau, é lei. E este é o grande peso que a gente tem que ter, não é? Porque pela responsabilidade que temos, e até pela autoridade que nos foi conferida, até pelo corpo governante, acabamos por ser representantes e, quer dizer, e os irmãos olham para nós, ok, se este irmão tomou esta postura aqui, então isto é, pode ser ou não pode, ou é ou não é. Não é? Tanto que às vezes a mim até me perguntavam, então irmão, qual foi a vacina que levou? Eu perguntava porquê. Porque eu sabia que alguns aqui no circuito onde estou não aceitavam da AstraZeneca por causa daquilo que se falou também, se soube, ou, enfim, se baladou muito sobre o assunto. Então tem aqui mais algumas incoerências no discurso deste homem. Primeiro de tudo, ele diz que questionavam-no sobre que vacina tomou. E ele, porquê? Ou seja, porque não tens o direito de saber. Então, se realmente tu fazes exercício dessa tua autoridade, que ninguém tem que saber quais são os cuidados médicos que tu estás submetido, por que razão é que vocês me questionaram? Por que razão vocês questionaram mesmo esta reunião se a minha esposa tinha levado? E qual é que levou? Espera aí, mas que incoerência é esta? Que incoerência é esta? Vocês podem fazer, né? Vocês têm a liberdade para fazer o que quiserem, mas com relação a eu ter ou não opinião sobre o assunto, não, se for contra aquilo que o governante diz. Segundo, está a falar aqui da AstraZeneca. Não, eu não me dizia que se fosse da AstraZeneca, eles podiam não tomar da AstraZeneca por causa daquilo que aconteceu e tal. Espera aí, o que é que aconteceu, pá? O que é que aconteceu? Pois, é que a AstraZeneca foi uma das primeiras a manifestar efeitos colaterais e foi retirada do mercado. Então, mas não disseram estes malandros que o governante sabia o que estava a fazer e que elas eram seguras e tal. Até aí como é que acontecem efeitos laterais ao ponto de uma injeção ter que sair do mercado? Então, e os irmãos que foram injetados com ela? Vocês estão a ver aqui o contrassenso, as incoerências, as contradições. Vocês estão a ver aqui esta confusão, esta salada russa. E é isto. Nós estamos a servir este tipo de homens. Não, eu não. Vocês estão a servir este tipo de homens. Estão a ser geridos por este tipo de homens. E vocês, se não fugirem da cidade de Vigia, os tempos vão apertar, porque o segundo cavaleiro do Apocalipse vem aí, o cavaleiro da guerra, o cavaleiro vermelho, a terceira guerra mundial está aí à porta e vai estar tudo debaixo de uma pressão enorme, as orientações que vêm nem dá para pensar, ou vocês obedecem, ou então não sabem para onde é que vão. Por isso é bom sair antes da confusão, para vocês poderem pensar e estarem fora do barco, fora do Titanic, já no bote salva-vidas, para vocês poderem remar para sítio, para longe. É preferível estar num bote salva-vidas longe do Titanic. O Titanic vai afundar e tudo o que tiver à volta do Titanic vai ser sugado pelo poder de sucção até ao fundo do mar. A torre vai ser engolida. Vocês fujam, porque senão vão com ela lá para o fundo. Isto são discursos que não... Mas lá está, ele está a falar dos efeitos colaterais. E os efeitos colaterais foram noticiados. Eu vou passar a notícia que saiu cá em Portugal. A da AstraZeneca contra a Covid-19 pode ter um raro efeito secundário. É a própria farmacêutica que o admite pela primeira vez num processo judicial em que alegadas vítimas e familiares exigem uma indenização multimilionária. Pronto, lá está esta incoerência. Né? Quer dizer, o corpo governante sabe o que diz, sabe o que faz, não há problema nenhum, toma, e agora há este tipo de problemas. Ainda para mais, essas injeções tiveram em fase de estudo até 2023. Há uma fase de estudo que não estava completa, já as pessoas estavam a ser injetadas. Quer dizer, isto cada tiro, cada mel.
E o que é que eu pensei? Se eu vou dizer que levei a Pfizer, os irmãos, não, é o superintendente de circuito, levou a Pfizer é que é boa. Então eu sei de casos de irmãos que chegavam lá ao centro de vacinação. Qual é que me vão dar aqui? Está aqui a AstraZeneca, então não quero. Mas como fulano levou a tal, aquela é que é. E não é, sabes que não é naturalmente. Oh, irmãozinho, claro que isso aqui é, então, por favor, qualquer uma delas, cada uma melhor que a outra. Eu levei 4 em cada braço, então. Isto às vezes acabamos por até de forma muito simples e muito franca, não é, e aberta, dar uma opinião, emitir uma opinião, mas que isso pode ser logo visto como lei, por isso é que fiz esta observação. Muito bem, sim senhora. Pronto, então, este é um assunto que nós queríamos falar naturalmente, não é verdade, e que nos preocupa muitíssimo pelos efeitos que continuará a ter, não é? Portanto, o facto de teres manifestado esse tipo de assuntos, naturalmente, como podes imaginar, continua a fazer moça, não é? E o assunto terminou mais ou menos por aqui. Pronto, e a reunião estava quase a concluir. Pronto, tu falaste do que não devias, por isso vais levar um diplomático pontapé no traseiro até ao quinto dos infernos, se eu aposto. Ok. E depois fizeram uma oração ao Belzebu e fomos removidos como pioneiros especiais. Eu ainda continuei como ancião, mas já não como pioneiro especial. O que é que acontece? Depois tivemos um mês para sair de casa, ok? Saímos, depois escrevi uma carta tipo a rematar o assunto para o hotel, e a carta dizia isto. Esta carta está datada de 26 de novembro de 2021, aqui já tinha sido removido. O tema tinha a ver com a descontinuação de serviços de pioneiros especiais, e aqui num parágrafo eu menciono: agora falando na primeira pessoa, quero pedir aos irmãos que por favor não me encarassem como alguém divergente ou oponente à associação, apenas tratou de eu não anuir a um tratamento de saúde ao qual tenho a objeção de consciência. Pelo respeito que tenho, ter sido agraciado com o Espírito Santo que habita no meu corpo esse que é templo de Deus, não me era possível inocular substâncias desconhecidas com função de terapia genética e que se encontram ainda em fase experimental até 2023. Achei por bem, prudentemente, a negrito e sublinhado, aguardar até serem finalizados e então conhecidos os estudos dos efeitos colaterais destas injeções. Apesar de eu deixar claro aos irmãos que não falo, nem continuei a falar sobre estes assuntos na congregação, compreendo estes desfechos, pois eu estaria a destoar do alinhamento pró-vacinatório da associação. Assim peço-vos que não me encarem como alguém que age contra, mas encarem-me como alguém que está a agir com prudência com relação ao tratamento de saúde. Ficarei muito grato. E aquilo que os deixou espumar da boca foi eu colocar a palavra prudência, prudentemente, a negrito. Porquê? Porque isto entrava em conflito direto com o escravo fiel e prudente. E então este homem está aqui a meter, está aqui a tocar no nosso bezerro de ouro. Já vais ver. Ao fim de 15 dias, telefonaram para me remover como ancião. E aí sim, a conversa, eu já não tinha qualquer responsabilidade. A conversa durou 10 minutos. 10 minutos. Pumba! Porquê? Porque estes homens que estão a ser usados aqui nesta comissão não judicativa, 2 deles não podiam estar aqui. Porquê? Porque havia uma acusação formal contra estes 2 homens num assunto anterior. Por isso, qualquer pessoa que foi acusada por outra, essa pessoa que foi acusada nunca pode vir a ajuizar esta. Nunca. Isso está no livro de anciãos, sobre as comissões judicativas. Não se pode usar um ancião para julgar quando há ali laços de amizade ou inimizade, ou houve ali algum aspecto da vida social que pudesse comprometer o julgamento. Isso não pode acontecer. E não é só o livro de anciãos que diz isso. Acima de tudo, a lei diz isso. É o que se chama incidente de recusa de juiz. Quando um juiz teve um conflito social qualquer com outra pessoa, esse juiz nunca pode vir a ajuizar essa pessoa como um réu. Porquê? Porque o julgamento não vai ser imparcial. Porque o juiz vai usar ali de meios para aproveitar e punir aquela pessoa para fazer contas com o problema que teve socialmente com ele. Por isso não pode ser usado. E estes 2 homens foram usados, e eu liguei para o Departamento de Serviço, mas como é que é possível vocês estarem a usar estes 2 homens quando há uma acusação contra eles?
A resposta deles foi: temos pena que o irmão pense assim. Opa, então, mas se nós já mentimos para a Corte Europeia dos Direitos Humanos, já enganámos o governo búlgaro, que és tu agora para estarmos aqui a respeitar normas e leis? Pouco barulho, pá. E não houve nada a fazer. Não houve nada a fazer. Nada a fazer. Eu não me admira que a Sociedade de Vigia, que embora tenha o estatuto de religião, é uma seita, porque é uma religião com um comportamento sectário, que esta gente minta em tribunal, porque este é o espírito que predomina esta gente. E até mesmo aqui em Espanha, o advogado espanhol que está a tratar do assunto envolvendo este Sr. Jeová diz que a grande vantagem da Sociedade de Vigia, vocês sabem qual é? É que a Sociedade de Vigia tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro que pode pagar processos. Pode pagar. Por isso, a Sociedade de Vigia não precisa ter razão. Ela só precisa de tempo e dinheiro para adiar os processos, porque tempo não tem, mas tem dinheiro e o dinheiro vai atrasando, porque eles vão pagando os processos. Por isso, o dinheiro paga as despesas enquanto eles continuam no seu engano. Este é o espírito que predomina na Sociedade de Vigia. Uma organização enganadora, que engana a Corte Europeia dos Direitos Humanos, engana o governo búlgaro, tenta enganar o governo norueguês e mais o que se passa por esse mundo fora. Por isso, olha, a Sociedade de Vigia, estes homens, esta gente, nem foi gerada pelo diabo, foi defecada pelo diabo, porque não foram os órgãos reprodutivos do diabo que deu início a esta organização. Foi a parte intestinal do diabo que deu origem a esta organização. Eles não foram paridos, eles foram defecados. Olha, filhos do diabo é o pior nome que eu arranjo para definir esta organização. Eu queria pedir uma ajuda. Se vocês souberem do nome pior, vocês digam, que eu não consigo encontrar. Digam, põem nos comentários. Nome pior para esta seita. Digam, porque eu não consigo. Não consigo encontrar. E depois, olha, em 2022 eu volto a entrar em contato com o Departamento de Serviço, porque comecei a ser pressionado por várias pessoas, porque eu continuei a falar, então agora perdi tudo, tenho liberdade de expressão. Saltaram em mim para fazer uma comissão judicativa, para darem um pontapé de vez. E eu escrevo uma carta: sim senhor, querem fazer uma comissão judicativa? Ok, primeiro escrevo apelo para César, e apelei para César, quer dizer, apelei para César não, apelei para o diabo. Mas escrevi esta carta. E esta carta tinha a ver com os efeitos colaterais das injeções, né? E tem aqui um grande testamento. Esta carta está datada em 21 de novembro de 2022. O tema é este: Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu, muitos eurodeputados opuseram-se a estas injeções e temos aqui testemunhos de vários eurodeputados e de advogados e de chefes de Estado que se opuseram a estas injeções. E eu mandei para lá isto: respondam-me a isto, por favor, como é que vocês podem estar a promover alguma coisa que chefes de Estado e o Parlamento Europeu opôs a isto. Mas o que eu quero destacar nesta carta foi logo o primeiro parágrafo. Em 12 de julho de 2021 enviei-vos uma carta em que pedi informações sobre as vacinas Covid-19 estarem maculadas com células de fetos abortado. A Pfizer e Moderna usam a célula fetal HEK293 nos testes, a Janssen usa a célula fetal PRC6 na produção e a AstraZeneca usa a célula fetal HEK293 na produção. Por isso eu pedi esclarecimento, porque isto foi enviado para várias congregações, para 3 congregações, inclusive o Sobrinho de Circuito. Como é que eles responderam a este parágrafo? Eles responderam a este parágrafo 4 dias depois. A carta está datada a 25 de novembro de 2022, foi dirigida a mim, e notem o que eles dizem com relação às células fetais. Quanto à questão sobre se as vacinas contêm células de feto abortado, esta também já terá sido respondida por ocasião da sua reunião com os irmãos tal, e posteriormente na reunião com os irmãos tal, por isso também neste assunto não temos mais nada a acrescentar. Quer dizer, não temos nada a dizer. As tuas dúvidas já foram esclarecidas. Sim, mas eu enviei a carta para 3 congregações. Eles não sabem. Pouco barulho. E é assim que estes homens se remetem ao silêncio, e os anciãos, claro, das congregações são cobardes, porque estão a ver que estão a ser enganados, estão a ser manipulados, estão a ser controlados, mas por causa da sua adoração ao bezerro de ouro, que são 11 bezerros, que são os membros do coro governante, ficam ali subservientes e permitem serem completamente, espiritualmente falando, sodomizados por estes homens.
E pronto, e lá continuam. Por isso, os anciãos das congregações, se não mudarem, vão ter o mesmo fim que irá ter a Sociedade de Teologia. Vamos concluir este vídeo. E ficou bem evidente o espírito enganoso da Sociedade de Teologia, a maneira como lidou com o governo búlgaro acerca das transfusões de sangue. A Sociedade de Teologia jurou perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos que iria fazer uma mudança nas suas regras sobre as transfusões de sangue, que não iria coagir, nem sentenciar, nem recriminar qualquer membro que optasse por um tratamento médico com sangue. Por isso eles juraram que iriam mudar as regras. Mas o que eles fizeram foi mudar as palavras. Mudaram a palavra desassociação para dissociação. O que é que isto quer dizer? Que a desassociação é uma ação movida pelos anciãos, a dissociação é uma ação voluntária do membro. Por isso eles não fazem nenhuma comissão judicativa, não. A pessoa é que se dissocia. Isto é enganoso. Porquê? Porque a sentença é a mesma. A pessoa ser desassociada ou ser dissociada, a sentença é a mesma. Morte social. Por isso eles juraram perante a Corte Europeia dos Direitos Humanos que não iriam sentenciar quem optasse por tratamentos médicos com sangue. Mas eles sentenciam, porque eles mudaram apenas a palavra, porque a sentença é a mesma. Isto é pecado contra Deus e é crime de perjúrio. E estes homens mentiram debaixo de juramento. Olha, a hipocrisia da Sociedade de Teologia é de tal magnitude que é digna da inveja do Judas. O Judas Iscariotes é um santo comparado com estes homens. Vocês acham mesmo que estes homens que estão a controlar a Sociedade de Teologia são irmãos do Cristo? Que foram ungidos com o Espírito Santo? Vocês têm a certeza disso? O máximo que pode ter acontecido é terem sido ungidos pelo diabo. Vocês acham que estes homens, que esta organização religiosa é o canal exclusivo de Deus? Vocês acham mesmo? Estes homens afirmaram perante 8 milhões de pessoas que serem injetado com as chupetas era uma decisão pessoal. Era mesmo uma decisão pessoal? Era mesmo? Olha, vocês habituem-se a olhar para esses homens que estão bem vestidos, gordinhos, no broadcasting. Aquilo que eles dizem é uma coisa, aquilo que eles fazem é outra. Aquilo que vocês veem é uma coisa, aquilo que vocês não veem é outra. E aquilo que vocês não veem, eu vi e vivi. Estes homens são enganadores. O espírito de engano energiza estes homens. Estes homens estão contaminados com a hipocrisia até à medula. Estes homens promovem o espírito do engano. Não há dúvidas. Olhem, esta religião, a Sociedade de Teologia, eu chamar-lhe religião, é um elogio imerecido, porque é uma ofensa a outras religiões cristãs. Esta religião, a Sociedade de Teologia, vai cair. Mas antes dela cair, ela vai fazer vítimas. Essas pessoas serão vítimas do engano de falsos profetas. E esse engano tem preço de sangue. O apóstolo Pedro falou sobre estes homens. São falsos profetas, instrutores enganosos. Negarão até mesmo o dono que os comprou. E irão enganar-vos com palavras enganosas. Vão explorar-vos com palavras enganosas. Que esta informação vos sirva para vocês jogarem à defesa com a Sociedade de Teologia. O mais rápido possível, vocês fujam desta organização, para que vocês não sejam enganados e paguem com as vossas vidas. Porque este tipo de homens está profetizado nas Escrituras. E este tipo de homens irão enganar muitos.